Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco o Tenente Takahashi do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vai tirar aqui dúvidas importantes sobre algo muito importante, os primeiros socorros. E ainda você vai ver simulações de como atuar em casos de emergência. E claro, temos também o quadro Mito ou Verdade, que chega para combater as falsas informações que temos sobre algo que a gente precisa fazer com qualidade e com segurança. Muito bem, no programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que definitivamente pode salvar uma vida, ou muitas vidas, os primeiros socorros. É um compilado de conhecimentos que, quando assimilados corretamente, aumentam as chances de que vidas sejam poupadas em caso de acidente ou mal súbito. De acordo com a ONG Criança Segura, todos os dias morrem cerca de 8 crianças e outras 288 são hospitalizadas por causas acidentais aqui no Brasil. Entre as principais causas estão acidentes no trânsito, afogamento e asfixia. Então, para nos ajudar a entender melhor os procedimentos urgentes de primeiros socorros, está aqui conosco no estúdio o Tenente Takahashi do Corpo de Bombeiros. Como vai, Tenente? Alegria recebê-lo aqui. Bom dia, Fernando. É um prazer estar no seu programa, falar de um tema tão importante que é os primeiros socorros. E é importante a gente falar que esses conhecimentos precisam ser internalizados, a gente precisa saber o que fazer, porque a gente definitivamente não sabe quando e como eles vão acontecer, né, doutor? Sim. Desculpa, Tenente. Sim, é inesperado, né? Então, de uma hora para outra, principalmente lidando com crianças, né? Criança a gente sabe que tem que manter uma supervisão direta, né? Um monitoramento, e de uma hora para outra a gente pode precisar desses conhecimentos para até salvar a vida dessa pessoa acidentada. Durante muitos anos eu convivi com a minha querida doutora Ana Escobar e ela falava sistematicamente da importância da atenção dos pais com relação às crianças, falando assim especificamente de afogamentos. É impressionante o número de crianças que afogam em lugares assim, em poça d'água, em vasilhas com água. Sim. Até um balde, né, com uma altura de 2,5 centímetros, né, mais ou menos 2 dedos de água ali, é o suficiente para uma criança se afogar, né? Porque a questão anatômica da criança, a criança tem uma cabeça proporcionalmente maior que o corpo. Então, quando ela debruça, por exemplo, num balde ou num vaso sanitário, ela pode virar e se afogar ali mesmo com pouca água. E não tem mobilidade para sair dessa situação, Sim, né? A gente geralmente relaciona o afogamento com piscina ou com uma área externa, né? Com mar, com rio, mas pode acontecer acidente doméstico, um afogamento dentro de casa. E são mais comuns do que a gente imagina. O tenente falou 2 centímetros de água, isso 2,5 já é o suficiente. Então, muito importante esse olhar atento, porque a gente acha que a casa é um ambiente seguro, de fato é, mas é onde mais acontecem os acidentes domésticos. Claro, doméstico é em casa, mas onde mais são necessários os conhecimentos de primeiros socorros, né? Sim, a gente tem que, igual você falou, tornar o ambiente seguro, tornar a casa segura. Então, ali, a casa, principalmente para crianças, né, menores, há várias possibilidades de risco, né? O próprio vaso sanitário, um balde com pouca água já representa um risco, janelas sem grade de proteção. Então, o ambiente da casa, a gente tem que tomar cuidado, tornar seguro para não ter um incidente aí dentro da própria casa. E como é que a gente pode saber as manobras corretas para lidar com esses imprevistos? Bom, igual eu acabei de explicar, né? A gente tem que tentar tornar a casa segura para evitar acidentes domésticos. Então, tem uma série de medidas, né? Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, quedas é um número expressivo de acidentes domésticos. Então, colocar grades e telas, né, de proteção nas janelas, evitar de colocar o bebê em cima da cama sem supervisão, porque ela pode rolar ali e cair no chão, escadas. Então,
casas aí, cobertura, né, ou casas que tem 2 pavimentos, ter aquele portãozinho para evitar o acesso da criança menor à escada. Então, a criança tem que ser, principalmente criança, tem que ser supervisionada constantemente. Pois é, vamos começar falando de algumas atuações que os adultos precisam ter conhecimento para essa ação, né? A gente está entendendo aqui que a casa segura tem que ser pensada de uma forma muito dinâmica, né? Falando de escada, as tomadas também desprotegidas, né? Sim. As telas de proteção. Mas mesmo com tudo isso, acontecem os imprevistos. E naquela hora de cabeça quente, é preciso ter essa informação. Por exemplo, engasgo, sufocamento, aí entra a técnica, e aí entra o nosso participante aqui, o Tenente Takahashi, né? Sim, a gente costuma dar algumas orientações gerais para o socorrista. Eu vou denominar socorrista. Socorrista é uma pessoa que fez um curso de primeiros socorros, né? Uma capacitação. Mas, às vezes, através do seu programa, né? Através de vídeos, né? Disponíveis na internet, é possível da pessoa deter aquela informação e agir caso seja necessário, né? Sim. Então, algumas orientações básicas, primeira coisa, manter a calma numa situação de emergência, né? Então, a gente sabe que aquela situação de emergência pode ser com um parente próximo, com o filho, com o pai, né? Com um amigo. Então, a gente precisa tentar manter a calma. E perceber, e identificar. Nós estamos falando aqui, vamos começar do afogamento. O senhor disse que é muito mais comum do que a gente pensa. A criança pode afogar numa superfície mínima de 2,5 centímetros, por exemplo. Talvez até uma vasilha grande pode provocar isso aí. Qual é a conduta correta? Como é que um adulto percebe essa situação? A primeira coisa, a gente sempre reforça essa questão de agir preventivamente. Então, uma vasilha com pouca água, né, pouca profundidade. Deixar esse balde, essa vasilha de cabeça para baixo. Ela não vai acumular água. Monitorar as crianças pequenas, né, para evitar que aconteça. Mas caso ocorra, reconhecer, eu tenho que reconhecer que houve o afogamento e caso realmente tenha o afogamento, acionar o serviço de emergência. Tá bom, mas o que o pai, o que a mãe, o que o adulto que está cuidando da criança pode fazer naquele momento que a criança está passando um perigo de vida ali? Sim, a questão do afogamento, a gente tem vários graus do afogamento, né? Depende de quanto que essa criança aspirou de água. O afogamento é aspirar líquido não corpóreo. Então, vai depender de se ela ficou muito tempo lá imersa ou pouco, e isso vai gerar alguns sinais e sintomas e cada um vai ter uma conduta específica. Mas a orientação nossa é sempre ligar para o serviço de emergência, ligar 193 para o Corpo de Bombeiros, ligar 192 para o SAMU, para ter as orientações de acordo com a situação dessa criança. Falando de ações que podem ser feitas ali em casa, enquanto o SAMU não chega, tem alguma informação prática? O que o pai pode fazer ali, o que a mãe pode fazer? Isso que eu falei, depende do caso, tá, né? Mas vamos falar de um afogamento em casa, um tanque, um balde, como o senhor disse, a criança está ali, está passando aquele perigo. Tirou da água e aí o que pode ser feito? Pois primeira coisa, acionar o serviço de emergência para chegar rápido, né? Até para fazer uma avaliação técnica dessa criança. Se ela estiver respirando, deixar ela de lado, né? Do lado direito, porque ela vai expelir essa água que ela aspirou, vai tentar... Vai facilitar, né? Facilitar então, colocar a do lado direito. Deitar de lado, do lado direito, e aquecer essa criança, né? Tentar manter ali um cobertorzinho para evitar uma questão de hipotermia. No caso do engasgo, que é outra coisa muito complicada, é preciso também uma manobra ou também uma atitude que é importante a gente conhecer. O senhor tem aí um modelo, o tenente trouxe, e a gente vai ter aí a condição de entender, né? O que a gente pode falar sobre o caso do engasgo, que pode acontecer de uma hora para outra em situações mais inusitadas, né? Sim, o engasgo em bebê, a gente tem 2 técnicas, né? Então, a gente tem uma técnica adotada em bebê, e a bebê a gente fala até 1 ano de idade, e a partir de 1 ano de idade e a fase adulta, o engasgo do adulto, né? Então, são técnicas diferentes. Então, para o bebê, ele tende a colocar objetos na boca, né? Tem aquela fase oral,
E também a questão do refluxo durante a amamentação. Então, a primeira coisa é saber reconhecer que o bebê está engasgado. Então, os pais já vão conhecer, né, as atitudes do bebê. Só um detalhe, quando o bebê está engasgado, ele não está respirando, né? Sim, a gente tem possibilidade de uma obstrução total ou parcial da via aérea, né? Então, por exemplo, um bebê de até 1 ano, principalmente nesses primeiros 6 meses, que orienta-se só ao aleitamento materno, ele pode ter um refluxo e esse refluxo ele aspirar esse líquido, né? Então, ele vai ter um bloqueio aqui da via aérea dele e ele não vai estar respirando naquele momento. Tenente, se ele está chorando, é porque ele está respirando? Sim. Se está saindo o ar, se ele está conseguindo emitir algum som, é porque tem entrada também. Já é um sinal importante. Se ele está chorando, é sinal que ele está respirando. Então, a situação não é tão grave. Ele pode continuar engasgado e está chorando exatamente por isso. Mas o engasgo mais sério não tem o choro, né? Sim. Então, igual você falou, Fernanda, ele pode estar emitindo alguns sons com dificuldade, né? E ter uma obstrução parcial. Também não é tão grave, mas ele pode vir a ser total, né? Esse objeto pode desalojar e fechar a via aérea, né? Então, como é que a gente reconhece que esse bebê está engasgado? Primeiro, eu vou aproximar, os pais já reconhecem o comportamento do bebê, sinais que mostram que o bebê está engasgado. Nas extremidades, as mãos e nos lábios ficam arroxeados, né? A gente chama de cianose. O bebê ele não vai conseguir emitir nenhum som, né? Não vai conseguir chorar e geralmente ele pode ficar agitado, com os braços agitados e os olhos um pouco mais arregalados, porque ele está querendo respirar e não consegue. Então, o primeiro reconhecimento, eu tento fazer estímulos nele, principalmente no pé aqui, e vejo se ele responde a esses estímulos, né? Então, se ele não responde a esses estímulos, né, não chora, não tem nenhuma emissão de som, eu já posso suspeitar de um engasgo. Sim. O próximo passo, eu verifico na boquinha, vejo se tem algum objeto ali dentro da boca, porque ele pode ter pego algum objeto e colocado na boca e engolido. Ou então estar visível na cavidade oral. Se está visível e eu conseguir retirar, eu retiro. Eu nunca devo fazer buscas às cegas, né? Inserir meu dedo e fazer buscas sem estar visualizando o objeto. Se eu estiver visualizando, eu puxo. Só em caso de visualização. Visualização. E o bebê deitado. É importante deixar o bebê deitado? Ele pode estar no colo, né? Eu abro a boca e se tiver o objeto sendo visualizado, eu posso retirar esse objeto. É comum no desespero o adulto fazer essa busca, como o tenente disse, essa busca às cegas, procurando alguma coisa que está ali obstruindo. Sim. Isso não deve ser feito se não há visualização. Eu posso estar inserindo mais ainda esse objeto na via aérea, né? Então, se eu consigo visualizar e eu consigo retirar, ok. Às vezes essa própria retirada já desobstrui essa criança. Mas caso ele continue com esses sinais, né, de engasgo, superfícies arroxeadas, lábios, e não conseguir emitir som, o que eu devo fazer? Eu devo colocar minha mão, meu polegar e indicador no queixo do bebê. Extremamente importante deixar a cabeça num nível mais baixo do que o corpo, né? Repouso aqui o bebê no meu antebraço. Eu vou dar algumas pancadas, algumas tapotagens. Tenente, só levanta um pouquinho o braço para a gente ver melhor. Ok. A gente também vai esclarecer aqui que esse procedimento é indicado, como o tenente acabou de dizer, bebês são consideradas crianças até um ano. Até um ano. 1 ano de idade, né? É lógico que assim, 1 ano e alguns meses, alguns dias, eu vou de acordo com a complacência física do bebê, né? Mas via de regra, até 1 ano eu adoto essa manobra e após 1 ano eu considero como criança e faço a manobra de Heimlich, que a gente vai falar sobre ela ainda. Então, coloquei meu polegar e indicador aqui no queixinho do bebê, eu vou colocar o bebê no meu antebraço, né, repousar ele no meu antebraço, vou colocar ele virado com o rosto para o chão, eu vou dar alguns tapas no meio das costas, né? Então, mais ou menos aqui a gente tem 2 ossos que chama escápula, mais ou menos nessa região aqui, no alto das costas. Vou dar tapas firmes, porque a minha intenção é desalojar esse objeto que está agarrado, ou então remover essa coluna de líquido, né? Então, com a cabeça mais baixa, eu dou 5 tapas, 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu giro esse bebê de novo, de barriga para cima, e faço 5 compressões
na linha entre os mamilos, na região aqui do externo, no meio do peito. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazendo essa manobra de 5 tapotagens e 5 compressões até o objeto desalojar. 4, 5, virei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou seguir nessa manobra de 5 tapotagens, 5 compressões, até a criança conseguir chorar. Sim. É importante que ela chore, né? É importante que ela comece a reagir, sons, grunhidos, porque é sinal que o ar está passando. Esse é o sinal. Esse é o sinal que o ar está passando. É o sinal que deu certo a manobra, né? Sim. E mesmo que obtenha sucesso, que a tendência, a gente recebe vários chamados no Corpo de Bombeiros com bebês engasgados, mesmo que houve êxito, né, que a criança chore, é importante ainda, se não houve tempo de acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, seja acionado, porque essa criança deve ser levada ao hospital para saber, nesse intervalo de tempo que ela ficou obstruída, se houve alguma lesão, né? Então, ela precisa ter uma avaliação médica desse bebê que houve o engasgo. Ô, Tenente, a gente sabe que o trabalho de vocês no SAMU, nesse atendimento à população, é um trabalho excepcional, maravilhoso, são anjos que trabalham por lá, os bombeiros de uma forma geral. Mas a gente sabe também que existem pessoas que ligam de uma forma indiscriminada para acessar esse serviço. Qual é o limite de todos nós, assim, como cidadão mesmo, para saber o que é uma emergência que necessita do chamado de vocês? Como é que é o discernimento dessa escolha de ligar aí para o SAMU? A questão dos primeiros socorros, todo mundo, qualquer pessoa, né, com capacidade técnica, com conhecimento, ela pode exercer. Até porque a pessoa que está solicitando o serviço de emergência, ela está próxima à vítima. Então, ela é um aliado muito importante para os profissionais que lidam com urgência e emergência. Porque até a viatura do bombeiro chegar, até a ambulância do SAMU chegar, leva-se um tempo até triar a ligação. A gente, infelizmente, recebe muitos trotes ainda. Então, a gente tem que discernir se essa chamada... Ainda existem? Ainda, infelizmente, a gente recebe muitos trotes. É até uma campanha no seu programa aqui contra trote, porque se essa triagem passar, se a pessoa ligou e foi empenhada uma viatura nesse trote, é um outro chamado que deixa de ser atendido. Né? Exatamente. É outro tempo que está sendo gasto com isso, né? Mas é importante dizer também que quem ligou, e no caso real, necessário da chamada, pode também, pelo telefone, receber essa orientação. Quem atende também tem capacidade para orientar de forma efetiva esse primeiro socorro. Sim, no Corpo de Bombeiros é recebida a chamada, né? Um atendente civil vai atender, e aí vai pegar as primeiras informações, né, do solicitante, o que vem a ser, qual que é a queixa principal e a localização dessa chamada. E aí, durante o atendimento, vai sendo levantado alguns dados. Então, dependendo da urgência dessa chamada, já é empregado uma ambulância, caso seja disponível, uma viatura, e o teleatendente está extraindo alguns dados e orientando o cidadão lá, o solicitante, para o que ele pode fazer para minimizar esse acidente. Vamos falar esse número aí, que esse número tem que ficar pregado na nossa imaginação, na nossa ideia, no nosso cérebro, como primeiro ato de ajuda, né? Qual é? Sim, a gente tem 193, 193. Né, do Corpo de Bombeiros, 192 do Serviço do SAMU, e também para quem viaja muito, para quem pega rodovia, né, imagino que você deve pegar estradas aí constantemente, as rodovias têm um serviço de concessionárias. Então, pela localização das concessionárias, eles também têm esse serviço de ambulância, algumas têm. Então, muitas vezes eles podem chegar antes do bombeiro e do SAMU, por causa da localização estratégica deles nas estradas. E esse número das concessionárias, ele é distribuído ao longo de toda a rodovia. Só prestar atenção, tem sempre ali um telefonezinho com o número, diz que em caso de emergência, diz que para tal número, sempre é um 0800, para que esse serviço seja feito com eficiência, né? Sim. Estão falando de crianças, estão falando de coisas muito evidentes aí, de um acidente doméstico, mas como é que a gente pode definir o que é um caso que necessita de primeiros socorros mais urgentes? Bom, lidando com crianças, né, espera-se um comportamento da criança. Então, se a criança está com um comportamento anormal, né,
mesmo monitorado, os pais têm que suspeitar de pode ter acontecido um possível acidente, né? Então, a gente tem diversos casos aí, questão de quedas, questão de afogamentos, queimaduras. Então, se a criança está chorando, queixando de dor em algum local, a gente tem que avaliar e verificar o que aconteceu ali, se houve uma queda, Sim. se houve uma queimadura, se um animal peçonhento pode ter picado também, né? A gente tem também o clássico, né, caso nos adultos do acidente vascular cerebral, os neurologistas costumam dizer, cérebro é tempo, o cérebro é tempo. Quanto mais tempo passa, mais sequelas podem ficar depois de um acidente vascular cerebral. Então, a percepção de que algo está acontecendo é muito importante, né, tenente? Sim, eu tenho um exemplo prático. Meu pai sofreu um AVC o ano passado, né, isso de noite. Ele conseguiu, né, teve discernimento ainda de bater no vaso sanitário com aquela escovinha de vaso para alertar minha mãe que estava no outro cômodo. Então, com isso, ela foi lá, prestou assistência e me acionou pelo telefone. Eu cheguei rápido, cheguei antes do SAMU. O SAMU foi acionado, o bombeiro não estava disponível a ambulância. E aí foi possível prestar esses primeiros atendimentos, né? Eu consegui prestar esse primeiro atendimento para ele. E a gente chegou rápido no hospital, no caso no Odilon Berens. Né? Então, igual você falou, a questão do AVC, tempo é cérebro. Então a gente tem que reconhecer rápido, acionar o serviço de emergência para quanto antes chegar no hospital, né? Menor tem de ser as sequelas de um AVC, no caso. A gente já gravou aqui no programa com cardiologistas que falam dos sinais clássicos do infarto. Isso também serve para o nosso assunto aqui, que é aquela clássica sensação de uma pata de elefante no peito. Isso é um infarto. É como se tivesse uma pata de elefante no peito, aí não tem dúvida. Mas existem os outros, formigamentos, mão com uma dor mais pontual. Tudo é caso de emergência. Mas no caso do AVC, tenente, tem algumas características assim tão clássicas como as do infarto? Sim, o AVC, ele tende a ter alguns sinais clássicos, né? A questão da perda da fala, a fala mais embolada. Um lado do corpo tende a perder a força. Então, por exemplo, um teste que a gente faz é tentar manter os dois membros elevados. Um dos lados, o lado afetado, a pessoa não vai conseguir Vamos falar sobre isso aqui. Olha só que interessante. Como um dos lados fica com menos ação, o tenente está mostrando um negócio muito importante. Em caso de suspeita de AVC, pedir para que a pessoa levante os dois braços? São geralmente 3 testes que a gente faz. É um teste só, mas são 3 ordens que a gente pede para a pessoa fazer, né? Erguer os braços. Então, se ele não consegue manter um deles, pode ser um indicativo de que um dos lados esteja perdendo a motricidade, né? Perdendo a força. É um indício de AVC. Pedir a pessoa para falar uma frase qualquer, né? E ela não consegue falar, fala embolada, isso é um sinal também. E a queda um dos lados do rosto está caído. Então, eu perco a habilidade motora de um dos lados do corpo. Então, um lado do corpo para baixo. No caso específico do atendimento que o senhor teve que fazer para o pai do senhor, o senhor chegou a aplicar esses testes ou nem precisou? Nem precisou, porque ele estava caído no banheiro e na videochamada que a minha mãe fez, eu já detectei pela fala embolada. Sim, né? Sim. Então, isso é muito importante, porque aí nós estamos falando de tempo de cérebro. Tempo de cérebro de efeitos que vão ficar ali que podem ser mais ou menos, né, trabalhados, né? Como é que isso vai ser, como é que o corpo vai ser atingido, né? Sim, maior o tempo, né, o intervalo de tempo que essa pessoa, quanto menor o intervalo de tempo que essa pessoa é assistida, menor as chances de sequelas graves. E o contrário também é correto. Quanto maior o tempo dessa pessoa a ser assistida, a chegar no hospital, maior as chances de sequelas dessa pessoa. Agora, nem sempre as situações se apresentam assim de forma tão clara, no caso de um infarto, no caso de um AVC, né? Como é que a gente pode entender outras situações e quais as atitudes tomar? Claro, vamos ligar, sim, 192 ou 193. Preferencialmente, vamos ligar primeiro para o 193, né? Sim. 193, porque o 192, bombeiros. 192, SAMU, 193, bombeiros. Tá.
Mas se eu tivesse com o pessoal do SAMU, eles iam falar para ligar primeiro para o SAMU. Na verdade, não há uma concorrência, apesar de prestar o mesmo tipo de serviço, entre os dois órgãos não há uma concorrência, né? Há uma disponibilidade de um serviço ou outro. Tá, né? sim. Então, estamos falando para decorar os dois, 192 sim. E 193. 192 e 193. A gente está falando de casos clássicos de AVC e também de infarto. Mas em outras situações, a gente, por exemplo, pode se deparar com casos de queimaduras também. Sim, queimaduras também é um acidente doméstico muito comum, né? E reconhecer essa queimadura, né? Se a pessoa estiver no local, a tendência é afastar do objeto que está provocando a queimadura, né, instintivamente, mas se por acaso ela não conseguir, por algum motivo, retirar dessa fonte de calor, primeiro passo, né, e retirar a roupa dessa vítima da superfície queimada, até para avaliar a extensão dessa queimadura, né? Então, eu retirei do local, expus a área queimada. Se for uma queimadura na mão, é extremamente importante tirar aliança, tirar anel, tirar relógio, porque essa mão afetada, queimada, ela vai inchar. E depois vai ser difícil de retirar esses adornos. Interessante, né? Isso. Então, uma dica também que geralmente a gente dá. Então, assim que a área foi exposta, eu consigo avaliar a questão de extensão da queimadura, profundidade, dependendo do agente que causou a queimadura, ela pode atingir até o músculo, os ossos, né? Então, eu consigo avaliar essa queimadura e colocar em água corrente ali durante 10 a 15 minutos. Água corrente, fria, né? Água corrente. Não é para colocar nada ali, é porque muita gente pensa o que vai colocar. Existem várias receitas caseiras que podem até atrapalhar bastante, né? Sim, nesse primeiro momento, a gente orienta só água fria, né? Água corrente. Aí a gente tem vários mitos aí, né? De colocar café, clara de ovo, várias tem muita pasta coisa. De dente, pasta de dente, pasta mas isso é assunto para o nosso mito ou verdade. Você sabe que tem aqui o mito ou verdade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria só ver a sua opinião, porque os casos de queimadura eram muito recorrentes quando existia de forma muito deliberada o álcool líquido. Agora parece que o comércio dele está mais restrito, né? Sim. A incidência de ocorrências com queimaduras reduziu muito depois que começou a ser implementado o álcool em gel. Porque não que o álcool em gel não seja combustível, ele ainda é combustível e causa queimaduras, porém menos graves. Então, o álcool em gel, os churrasqueiros reclamam que ele não serve para acender churrasco, mas ainda bem, porque ele causava muitos problemas, muita gente acendendo aquela coisa, né, deliberada, acender o churrasco com o próprio álcool, né, o álcool líquido. E aí vem a questão da percepção do risco, né? É um combustível, né? E eu jogar direto no fogo, no agente ígneo, ali vai causar um fogo, né, descontrolado. Isso acontece. Nosso telespectador está vendo aqui pensando, imagina, nunca vai acontecer isso comigo. Imagina que eu vou acender um churrasco, uma churrasqueira com álcool, assim. O pior é que acaba acontecendo quando a gente menos espera, com as pessoas mais bem informadas. Por isso que a gente está falando sobre isso. No caso do álcool em gel, eu disse, ele é inflamável, sim. Ele precisa de cuidados. O uso, agora, muito necessário do álcool em gel. O senhor percebe um aumento de acidentes com relação a ele? Gente que usa ali para fazer alguma coisa no fogão. Isso tem dado algum aumento nos números? Não, até que percepção de estatística, né, de aumento de queimaduras por causa da pandemia, por causa da utilização do álcool em gel, não. O que a gente percebe, né, é um aumento de acidentes domésticos durante a pandemia, por quê? As crianças ficaram mais tempo em casa. Então, aquele período que, às vezes, a criança ficava na escola, ela está no ambiente de casa e, muitas vezes, os pais, né, durante esses 2 anos de pandemia, ficaram no teletrabalho. Então, aquela monitoramento, aquela fiscalização ficou prejudicada. Então, uma criança dentro de casa, sem ser monitorada, durante o período todo do dia, tem vários riscos ali. A gente estava conversando sobre queimadura. Então, uma panela no fogo ali, com o cabo da panela voltado para fora. Isso é um grande risco. Uma criança pode puxar aquele cabo e o líquido ali, o conteúdo dessa panela, vir cair em cima dessa criança
e sofreu uma queimadura grave, né? Falamos aqui agora mais uma dica importantíssima. Cabo da panela voltado para dentro. E crianças também preferencialmente não circular ali no ambiente da cozinha, principalmente nos momentos de da cocção da refeição, né? Isso é muito importante, esse cuidado, porque às vezes no momento de descuido, às vezes fica até mais prático deixar o cabo da panela voltado para fora, mas ali no uso cotidiano. Mas se tem uma criança, principalmente com essa altura ali, que é o perigo, né? E sobre isso agora, vamos logo então para o nosso quadro Mitos ou Verdades. Preparado? Quer tomar uma água? Sim, não, tudo bem. E vamos então para saber, com relação aos primeiros socorros, o que é mito, o que é verdade. Tenente Takahashi aqui conosco, alegria, mandar um abraço para toda a corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Olha, como vocês sabem, eu moro em São Paulo e de lá eu enxergo a grandeza do nosso estado, muito através do trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. É um trabalho que engrandece Minas Gerais e Belo Horizonte, viu? Muita alegria recebê-los aqui. Obrigado pelo reconhecimento, Fernando. Realmente, nesses últimos anos, o Corpo de Bombeiros ficou em evidência, né, com as tragédias, infelizmente, de Mariana, Brumadinho, né, a questão das chuvas intensas, mas a corporação está sempre disponível para auxiliar da melhor forma possível. Claro, e agora, mais uma vez, esclarecendo dúvidas sobre o que é mito e o que é verdade quando a gente fala de primeiros socorros. Bom, primeira expressão, eu digo aqui, o senhor diz, não, isso é mito, isso é verdade, ou em termos. Vamos lá, devemos forçar o vômito da criança em caso de ingestão de substâncias tóxicas. É mito ou é verdade, tenente? É mito. A gente não deve estimular, até porque a gente pode provocar uma aspiração desse vômito, né? Então, realmente, ingeriu, a gente tem que tentar evitar a ingestão, mas ingeriu, ligar para o serviço de emergência, aguardar uma avaliação médica. Às vezes, até a própria embalagem do produto ingerido tem lá também as orientações e até um telefone para ser contactado. Devemos amarrar um torniquete na perna de quem está sangrando por causa de um acidente. É mito ou é verdade? Bom, é verdade dependendo da situação, né? Um sangramento ativo, né, um grande sangramento, a gente tem que tentar estancar esse sangramento através de uma compressão direta, né? A pessoa que está prestando os primeiros socorros tem que tentar evitar o contato direto com o sangue da vítima por causa de contaminação também. Então, ele pega um pano limpo, uma gaze e coloca sobre a superfície do ferimento e pressiona. Esse sangramento não foi contido. O que os profissionais da área de saúde fazem, né, nós bombeiros, os profissionais que prestam esse tipo de serviço, é fazer um torniquete. Porém, é importante conhecer a técnica de utilizar o torniquete. Ele não é feito de forma deliberada. Então, eu recomendo antes de realizar o torniquete, só a pessoa que tem o conhecimento para realizar, mesmo em grande sangramento. Enquanto isso, faça uma compressão direta e acione o serviço de emergência. Isso é prova, inclusive, até de tirar carteira, né? Porque para tirar carteira tem questões ligadas aos primeiros socorros também, né? Sim, então a questão do torniquete, ele é real, deve ser feito um sangramento intenso, né? Um sangramento arterial, que a gente chama sangramento sanguinante, que ele não cessa, ele jorra, né, porque seccionou uma artéria, porém ele deve ser feito de forma técnica, né? Então, assim, não é mito, mas deve ser feito por uma pessoa capacitada, né, para fazer. Exatamente. Em caso de queimadura, tenente, devemos colocar gelo. Isso é mito ou é verdade? É mito, né? As queimaduras, a maioria das vezes elas são causadas pelo calor, mas o gelo também pode causar queimadura, né? O frio pode causar queimadura. A gente mora num país tropical, então no nosso clima a gente não tem tanta incidência disso, mas países que têm a temperatura abaixo de zero, há incidência grande de queimaduras por gelo. Então, a queimadura basta ali a água corrente de 10 a 15 minutos. Mas o gelo também não poderia anestesiar ali aquela região? Ela pode prejudicar a pele queimada, né? Então, realmente a orientação, a água corrente, ela vai... a queimadura é um processo de combustão da pele. Então, a própria água corrente vai realizar esse resfriamento, vai ser suficiente para realizar esse resfriamento. Água corrente
é fria, mas não gelada, não é gelo, né? Sim, não é gelo. É isso. Em caso de picada de cobra, deve-se chupar o veneno com a boca. Mito ou verdade? Mito. Então, no caso de uma picada por uma serpente ou um outro animal peçonhento, a gente deve tentar reconhecer, não se for originar um perigo maior, né? Não ir em busca do animal peçonhento, mas tentar rastrear de forma segura, localizar, para quando chegar no hospital, acionar o serviço de emergência ou ir diretamente para um hospital e quando chegar lá saber qual foi essa picada. Se foi uma serpente, que tipo de serpente, as características dela, para saber o tratamento. Não precisa sair correndo para pegar a cobra. Seria importante se pudesse, né? Sim. Se pudesse, seria importante. Porque a partir da picada é que vai ser feito o tratamento. Sim. Interessante. É específico de acordo com o animal peçonhento que picou, né? É preciso ter essa informação de qual foi o tipo da cobra, qual o animal que foi. As características, né? As características para que o tratamento seja feito a partir disso. Muito interessante. Imagino que no caso de uma picada de animal peçonhento, talvez não seja feito o acesso do SAMU até um lugar, uma área rural, mas para ir até o primeiro atendimento com essa informação. Essa foi muito boa, Sim. Interessante. Porque às vezes tem aranhas pequenas que podem morder que causam uma dor tremenda. Poxa, foi o quê? Quando você chega lá, é escorpião, aranha, cobra? Você tem que saber minimamente Sim. o que foi, né? Pode ser diversos animais peçonhentos, né? Que tenha feito a picada. Exatamente. E, se possível, localizá-lo, né? Se possível, observá-lo de forma segura. É importante para chegar no hospital saber qual o tratamento adequado para aquele tipo de picada. Mais uma questão aqui. Compressões cardíacas, em caso de parada do coração, podem salvar vidas. É mito ou é verdade? É verdade. Então, a questão da parada cardíaca, né, que a gente chama de parada cardiorrespiratória, essa massagem cardíaca, que tecnicamente a gente chama de RCP, ela salva vidas. Mas ela tem que ser feita de uma forma técnica, né? Então, primeira questão é reconhecer a parada cardíaca, né? Então, essa pessoa, essa vítima, né, ela vai estar inconsciente, eu vou tentar chamar ela, chamar pelo nome, se eu não conhecer, chamar... Tentar agitar um contato ela, ali, né? Isso, um contato direto. E se ela não responde, verificar se ela respira ou não. Se ela não respira... Como é possível verificar isso? Eu exponho o tórax, né? E verifico os movimentos respiratórios, na caixa torácica, né? No tórax ou no abdômen. A gente tem esse movimento normal de respiração, né? Esse movimento torácico, durante a respiração. Se não tiver esse movimento respiratório, esse movimento torácico, eu já posso inferir que essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. E aí, o que eu tenho que fazer? Acionar o serviço de emergência, ligar o 193 para o Corpo de Bombeiros, o 192 para o SAMU e já realizar as compressões. Já começar. Isso. Se eu tiver um ambiente propício que tenha um desfibrilador, né, um desfibrilador externo automático, a gente chama de DEA, eu posso pedir. Então, eu estou em um shopping, eu estou em um estádio de futebol, eu posso acionar uma equipe de brigada para trazer esse aparelho que ele é essencial para corrigir ali o ritmo cardíaco e salvar uma vida. Existe uma legislação brasileira que determina que locais com aglomeração maior que um determinado número de pessoas tenham obrigatoriamente que ter, né? Sim. E aí, o desfibrilador. Sim. E após se tiver disponível o desfibrilador, excelente. Se não tiver, a questão da compressão, a massagem cardíaca, né, as manobras de RCP, elas são extremamente importantes porque eu mantenho a circulação que está parada, o coração está parado, então o sangue não está circulando. Então, de forma externa, comprimindo, eu deixo essa circulação ativa até a chegada do serviço de emergência, que ali vai ter uma equipe toda técnica para fazer essa atuação aí. A gente aqui não tem condição, porque nós não temos aqui o exemplo para mostrar isso, mas é muito importante que se procure alguém que saiba. Tem muitas pessoas que fazem esses cursos, eles são oferecidos de forma gratuita para a população de uma forma geral, mas é importante também, tenente, alternar com outra pessoa ali que ajude a fazer essa massagem também, né? Sim, porque é exaustiva. Você falou a questão da capacitação. O Corpo de Bombeiros ele fornece uma capacitação, né, um curso de primeiros socorros de 2 semanas. Infelizmente, nesse período de pandemia, né, com a questão de aglomeração, espaços fechados, ele está sendo feito em algumas unidades de forma virtual, que
é o que dá para fazer, né? O ideal é ser presencial, por quê? A pessoa vai executar, a gente vai criar uma habilidade motora nessa pessoa, né? Então, praticando essa compressão, que a gente faz compressões com uma profundidade, com uma frequência adequada, isso gera um cansaço, gera um desgaste físico. E aí é importante revezar, por quê? Se eu manter essa atividade por muito tempo, a qualidade da compressão fica ineficaz. Então, essa circulação que eu estou provocando no paciente não fica excelente, né? E aí a chance de sobrevida dessa vítima pode cair bastante. Interessante. Informação que salva vidas também. Olha essa outra questão. É melhor esperar a ambulância chegar do que prestar primeiros socorros. É mito ou verdade? Mito. Se a pessoa tiver o conhecimento de primeiros socorros, igual eu demonstrei aqui com relação ao bebê, ela deve fazer. Por quê? Esse lapso temporal, esse período de ligação até a ambulância chegar no local e prestar os primeiros atendimentos, essa vítima pode se agravar. Então, tendo conhecimento do que fazer, ou então não tendo conhecimento e ligando, e o teleatendente lá do Corpo de Bombeiros ou do SAMU orientando essa pessoa que efetuou a ligação, se ele tiver calma o suficiente para executar as orientações, pode salvar uma vida. Em caso de convulsão, devemos colocar algo na boca da pessoa que está em crise, tendo a convulsão. Mito ou verdade? Mito. A questão da convulsão, o que a gente tem que fazer é proteger essa vítima, né, essa pessoa que está se debatendo, né, contrações involuntárias, proteger a cabeça, afastar os móveis para não ter um choque ali com os móveis. E se estiver salivando muito, posso deixar a cabeça de lado, deixar a pessoa de lado para que essa salivação não obstrua a via aérea, né? Mas não inserir, não puxar a língua, também a questão de puxar a língua é muito falado, né, que a língua enrola, mas é mito. A pessoa pode até morder o dedo, porque ela tem contrações involuntárias, então é até perigoso para quem está prestando socorro, né? Sim. Quando o nariz de alguém está sangrando, deve-se colocar a cabeça para cima. É mito ou verdade? É mito. Basicamente, um sangramento nasal, o que a gente tem que fazer é uma compressão direta na narina, né? Que aqui a gente tem vários vasos no nariz, então uma compressão direta por um determinado período, geralmente é suficiente para estancar essa hemorragia nasal. Se uma criança se cortar, devemos jogar logo sal ou café no ferimento. Isso é mito ou isso é verdade? É mito. Na verdade, assim, aí vai depender do tipo de ferimento, a extensão do ferimento, mas assim, nunca jogar esse tipo de substância em cima do ferimento. A gente tem que, se for um ferimento pequeno, lavar, se for um ralado, um ferimento pequeno, lavar com água e sabão, né? E fazer um curativo. Um ferimento mais extenso, com um sangramento mais profundo, eu tenho que colocar alguns panos ali limpos e fazer uma compressão direta para estancar essa hemorragia. Nunca inserir nada nesse ferimento. Após bater a cabeça, a pessoa não deve dormir. Mito ou verdade? Mito. A questão do TCE, né, da colisão com a cabeça no... TCE é trauma... Trauma crânioencefálico, né? Na verdade, sim, a gente tem que ter uma atenção e tem que levar, dependendo do choque, né, da colisão, eu tenho que levar para o serviço especializado. A questão de não deixar dormir, eu tenho que levar para uma assistência. Sim. Mas aí vai depender do choque, né, da extensão do choque. Se for uma batida leve, eu não preciso me preocupar tanto. Agora, se for uma colisão de uma determinada altura, eu preciso acionar o serviço de emergência, né, 192 ou 193, ou levar para o hospital para que seja feita uma avaliação. Mais importante do que dormir ou não é o atendimento. O atendimento, justamente. Né? A gente vai fazer o seguinte, Tenente, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com esse assunto. Tem muita coisa ainda para falar. Vamos falar sobre engasgo em adultos. A ação de quem pode prestar esse primeiro socorro é fundamental e muita gente morre engasgada e esse número acaba sendo subnotificado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui no nosso Saúde e Bem-Estar.